Bem-vindo ao episódio número 15 da nossa série de modelação da vez. Meu nome é Ricardo Jean, expert em SolidWorks, e nessa série de modelagem nós vamos ver como é o dia a dia de trabalho, quais problemas acontecem no dia a dia, como resolvê-los, de forma a trazer uma modelação muito fluida. Hoje nós vamos modelar as rodas, na verdade a gente vai modelar somente uma e copiá-la para as outras duas posições. De forma muito natural, né? A gente pode pegar de repente o plano médio e começar o nosso perfil para ser revolucionado. A gente já tem o centro pronto aqui, que a gente tinha preparado na aula anterior, muitas aulas atrás, na verdade. Vamos ver esse perfil lateral. Então ele tem uma bauladinho aqui. É difícil ver qual é o perfil da roda, parte metálica. Então temos a textura até certo ponto, temos esse detalhe aqui e depois um grande arco. Então vamos fazer algo semelhante. Aqui é o meio da roda. Temos esse gomo que se repete lá, um menor e um menor ainda. Uma vantagem é que a gente consegue pegar os diâmetros na mesma imagem. Então, a partir da borracha vai até o diâmetro 10, mais ou menos. Ah não, era raio 10. Então diâmetro 20. Tem um detalhe a mais aqui, ó. Para ele fazer um bolado e uma curva para fora. Não se vê muito bem a geometria. Não, aqui também não. Parece que ele vem para fora. Assim, ó, ele faz a curva dele. Depois ele faz alguma coisinha para fora. E depois vem a geometria natural aqui superior. Bem, podemos sentar. Então, mas aí o pneu ele vai até, por exemplo, a parte externa aqui, aqui, raio de 14,8.
14,8 vezes 2. Então aqui, ó, então 29,6. Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos marcar essa linha então, 29,6. Aqui, ó, ele tem aquela curva para fora. E aqui engata o final do pneu. Então, parece que é algo desse tipo. Então vamos pegar um pouco mais aqui. Engatar na nossa medida. Não temos medidas da parte lateral, então a gente vai inventar um pouquinho. Perfeito, essa é a parte de pneu. Vamos fechar a geometria. Não mesclar resultado. E agora vamos fazer aquela textura. Então, esquerda e direita são espelhos, então a gente vai fazer só metade e depois espelhar. O mais próximo do eixo. Então, esboço. Bem, vamos fazer algo bem simples. Simples e direto. Na verdade tem que seguir esse sinal aqui. Tá, podemos dizer que é um sextavado. Polígono de 6 faces. E o centro dele, ó, é mais ou menos aqui, ó. Nesse X que a gente vai pegar aqui. Perfeito. Vamos retirar. Então, ali é o centro dele. Agora a gente vai fazer algo orientado. Ok. O tamanho dele, ó, a aresta tem que estar um pouquinho menor. Aqui, ó. Para ter um tamanho bem próximo. Bem, na verdade, vamos pegar essas cotas dele até o meio, ponto 7. Ele vai encostar aqui, ó, no centro, para facilitar o nosso trabalho. Ele tem uma ranhura, essa aqui não vamos fazer somente essa vertical.
Perfeito, bem simples. Vamos deixar ele momentaneamente. E vamos desenhar outro. Então aqui, ó, ele tem, na verdade, tem essa quebrada. Bem, vamos deixar assim porque é um detalhe tão pequeno, não faria grande diferença. A gente já está fazendo uma boa textura. Vamos fazer esse segundo perfil aqui também. E depois copiá-lo por toda a roda e ver que resultado vamos obter. Se é necessário de repente fazer esse terceiro também ou já está muito bom. Então, com a Zaguma começa ele um pouquinho acima, então. Também parece ser um hexágono, só que de cima, só que mais curto lateralmente. Quase, quase. Não parece que ele é uma dessas metades, então vamos pegar. Já temos pronta uma. Então, vamos copiar, Ctrl C. Seria talvez algo parecido assim, ó, né? Bem, vamos copiar primeiro para saber o passo entre eles. Talvez fique mais fácil. Então, aqui tem uma ponta fora, acho que não vai dar de... É, não vai dar. Não, conseguiu. Perfeito. Ele só... Não, deu bom. Depois a gente copia aquele lado interno, não fará diferença. Perfeito, é que eu pensei que ele não alongaria essa face aqui. Mas é 10 ali, faça um pouquinho mais para frente, 12. Porém, não mesclar resultado. Perfeito, melhor. Lá estava muito próximo. Então, este é o eixo. Copie esses dois elementos. Quantos? 30.
aumentando o número de cópias. Perfeito, agora o esboço vai por final e a gente consegue ver melhor porque colocamos outro elemento acima. Inclusive dá até para pegar estas duas pontas, que antes não poderia. Perfeito, muito bom. Agora nada mais do que um pequeno chanfro. Vamos fazer a coisa bem feita. Então, aqui tira. Então aqui a gente temos uma distância de 28. Usar 0,25 aqui de offset. O ponto 28 mesmo. Fica igual daí. E por último aqui, vamos manter a linha que tínhamos antes. Perfeito. Aqui fomos quanto fora? Zero cinco, 0,3. Aqui já se tornou 0,25, porque mudamos. Ponto 25. Ele distorceu um pouco aqui. Vamos arrumar então.
Então, estas duas aqui simétricas. A outra também. Paralela. Então essa medida total vamos travar também. 2. E a medida total 1. Um pouco mais grosso então, 1.2. Perfeito, para ocupar mais espaço. Perfeito, agora 0,3 para fora. Claro, aquele que partiu do meio é perfeito, porque e dali ele copia. Então todas as cópias estão voltadas para o centro. É a forma correta. Como esse aqui está um pouco acima e nós vamos fazer uma extrusão reta, teria um erro, digamos assim, um pequeno erro matemático, que eu evitaria se fosse crítico. Mas como aqui a gente está algo que é mais secundário mesmo, não tem problema. É algo mais visível, né? Digamos a textura ali da roda, então não teria problema. Então, faça o offset de 0,3 além, não mescle. Opa. Inverter offset. Ele parou antes, ele tinha que chegar depois. Perfeito. Número de cópias. Quais eram? Quantas eram? 50 cópias. Então aqui a gente vai forçar um pouco mais a parte do computador. Porque são tantas cópias, vamos espelhar tudo para o outro lado. E ainda assim depois temos outras duas rodas ainda a posicionar. Muito bom. Então, adicionar. Perfeito. Somente essas aqui que não pegaram. Perfeito. Adicionar. Vamos fazer um espelho. Ó, veja, ele já está pensando lentamente, está ficando mais pesado agora. Plano espelho é este. Corpo a copiar é esse. Não mesclar, perfeito. Ele vai ficar igual aqui, mas já vai arrumar. E na verdade vamos rotacionar a cópia, então girar com o eixo dela. São 360 dividido por 50 cópias, então o passo é 7.2 dividido por 2. Nós criamos a metade do passo para que ela encaixe bem ali no meio. Perfeito, mas
uma entra na outra. Significa que a gente vai ter que pegar a cópia básica e colocar um pouco para a direita, que daí outra fica um pouco para a esquerda, para criar aquele vão entre elas. Mas muito interessante, quase lá. Zero sete, 09 então. Ok. Então copia e cria o nosso intermediário, que vamos ver como fica. Muito bom. Muito bom. Agora recalcular, vamos ver se ele criou aquele vão. Uma coisa estranha é que aqui não está paralelo. É uma pequena estranheza. Não, ó, esse aqui está paralelo com o eixo e foi copiado com o mesmo eixo. Está tudo correto. Mas podemos colocar um pouquinho mais para fora. 1 milímetro. Recalcula. Vai demorar um pouquinho porque ele faz todo... Ele está mexendo com mais quantidade geométrica, né? O número de faces é alto. Então o volume de trabalho para ele não está criando um loft, que é uma face, está criando muito mais. Ó, foi além. Bem, vamos deixar assim, ficou muito bom e perfeito. Temos então a primeira roda criada, digamos assim. Vamos agora... Temos que criar o centro dela ainda. Ah, bem, para construir ela, vai me incomodar um pouco esse... Tem tanta geometria ali que vai me incomodar. Então, antes de realizar a cópia, que a gente tem, já tem a parte interna, ó, vamos pegar lá. Então, eixo de giro aqui. Vamos fazer a calota interna aqui. Então, de forma muito simples, ó, aqui vai ter o...
Isso aqui tem que ser copiado para o outro lado. Perfeito, a calota aqui é o centro. Perfeito. Podemos ainda fazer um raiozinho pequeno aqui. Perfeito, redondo agora. Vamos fazer uma revolução. E está feita a calota de uma forma super simples. E... ó, legal. Então, esse diâmetro maior aqui de todos, 35,1. Vamos refazer todos os cálculos ali. Perfeito. Agora, precisamos definir a posição das rodas. Então, diâmetro 35,1, correto? Toca o chão, as duas. Igual 35,1 diâmetro. Opa! Ficou um pouquinho grande. Era 32? Pode ser um pouquinho maior ainda, 32,5. Ok, batizado a posição, mas tem que ser 32,5 o diâmetro externo. Que na verdade eu nem cotei ele. Vamos fixar um pouco de coisa aqui. Sim, repetitivo ali, vamos lá, 32,5. Claro que depois a gente vai ter uma extrusão a mais, mas pelo menos a gente controla o início. 32,5. Então vamos soltar este.
Se fosse um raio menor, de repente ele voltaria? Sim. Então aqui entra um tanto, que é o mesmo tanto que sobra lá. Mais ou menos. Mas pelo menos a gente começa bem. Tem que ser mais pontiagudo. Esse ponto que está fixo, vamos fazer um pouquinho menos então. Dois cliques mudar a imagem. Eu acabei clicando em outra coisa sem querer. Pronto. Parece que está tendo algum bug aqui. Bem, agora deu. 29. Bem, ele parte de 32,5 agora, então ele está bem menor. Vamos recalcular tudo. Então, esse é o ponto inicial dele. Então, a primeira cópia. Opa. Vamos unir os dois lados. Faltou este movimento. Então, vamos copiar a calota e a roda. O ponto está aqui. Ó, ponto 1 do esboço, 172. E dali ele vai parar aqui. É para copiar, sim. Então ela está rodada quantos graus? Na verdade, dentro que é plano. 4,45.
Vamos pegar mais casas decimais. Todas, porque queremos realmente que esteja reta a roda. Então, aqui está a medida com mais precisão. Então, girar. Prefiro girar com aquele nosso ponto 02 bolso. Mas como encontrá-lo aqui no meio? Deve ser um ponto muito próximo, ó. Aqui, ó. Girar. Aqui. Mas a gente tirou um corpo sólido, a gente tirou a calota, então, perfeito. Então, o eixo Z tem que ser aquele valor lá. Ó, ela se ajeitou. Agora queremos o Z, o Y menos 90. Menos 90. Perfeito. Dele. Assim o miolo, ele deixou mais espaço para o lado de lá, que tem o amortecedor, tem todo o sistema. Essa foto é a foto do outro lado, né? Ó, ele deixou mais espaço desse outro lado, que tem o nosso componente, que lá é a imagem direita, exatamente. Perfeito, que é o lado direito da moto. E por final, uma cópia aqui para trás. Então, copiar. Bem, para ser mais ágil e não ficar ali perdido, vamos descobrir qual é esse deslocamento. Ó, a distância. Essa é a distância. Então, x menos ela. Então, podemos copiar com coordenada também. Copiar, uma cópia, x menos e o nosso valor. Ok. Perfeito. Veja que temos o guidão completo, recentemente criado. E as rodas já deu outra cara já. E perfeito. Finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai... Vamos habilitar aqui a vista superior. Na próxima aula, a gente vai fazer essa marcação aqui, ó, que não fizemos no guidão ainda. Realizar a barbatana,
esse quadradinho aqui com alguns controles, e de repente iniciar aqui a parte da mola, o amortecedor, né? E a parte que mantém o eixo aqui na posição. Então, esse trio aqui que a gente está vendo. Né? E prosseguir com estes outros detalhes. Lembrando que nesse exato momento a roda está mais pesada. Até nesse exato momento da modelação a gente está com 400 recursos sendo usados. Para simplificar a geometria, para não ficar carregada por causa da roda, vamos fazer um pequeno truque que vai ajudar na eficiência, que seria desativar a parte dos detalhes da roda, como por exemplo aqui, ó, a gente realizou uma pequena extrusão, a cópia dele, o pequeno, a cópia do pequeno, isso aqui depende deste. Na verdade a gente pode desativar desde o começo aqui das rodas, então é aqui. Então a gente pode criar uma pasta chamada rodas, e tudo sobre as rodas estão nessa pasta. Então a gente vai trabalhar a partir de agora com as rodas suprimidas por uma questão de performance, para não ter uma coisa carregando, porque já temos muitas funções e ele tem uma geometria muito pesada, as rodas. Então a gente vai continuar a nossa árvore de forma normal, natural, e as rodas estão aqui. Basta clicar no botão direito, reativar os recursos, as rodas serão criadas. De modo que a gente possa trabalhar de uma forma muito mais ágil. Por questão de segurança, vamos manter desativado, mas elas estão sempre ali. Eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai enriquecer mais detalhes da nossa modelação da Vespa.